Oi, gente, bem-vindos a mais um Podfá, o meu, o seu, o nosso podcast. E a minha convidada de hoje é uma convidada internacional, porque é o seguinte, gente, é a Amanda Ziravello, a minha amiga, inclusive já tem um vídeo dela aqui no canal, depois eu boto o link para vocês assistirem aqui também. E é o seguinte, ela tá morando na Irlanda, tá? E antes da Irlanda, ela também morou alguns meses em Portugal. E eu tinha muita dúvida para tirar com ela. Tava ansiosíssima para trazer ela aqui pro canal, porque eu tenho certeza que as minhas dúvidas podem ser as dúvidas de vocês. Se você quiser se mudar do Brasil, se você quiser tem um sonho de morar fora, esse é o podcast para vocês assistirem. Bem-vinda, Amandinha! Oi, Fá, tudo bem? Muito obrigada por me chamar, eu tô muito feliz. Gente, eu e a Fabrícia, a gente se conhece faz tempo, somos amigos de muito tempo, tem um outro vídeo muito legal nosso aqui. E a gente vai tentar conversar algumas coisas com vocês que a gente acha que vocês vão querer saber sobre mudar de país, tanto Portugal como com a Irlanda. E qualquer outra coisa que vocês quiserem também, comenta aqui que a Fabrícia vai pensar em um jeito super legal de responder vocês, eu tenho certeza. Maravilhoso! E eu já esqueci, já tinha esquecido de fazer aqui aquele truque da edição. Tudo bem, abafa. Fui fazendo durante sua fala, tá tudo certo. Amandinha, vamos lá então, que eu tô assim super ansiosa pra já de cara fazer a primeira pergunta. E eu vou ler aqui, tá? Porque eu fiz, gente, olha só, eu fiz um roteiro hoje. Olha que maravilhoso, eu nunca faço um roteiro. Enfim, estamos melhorando. Vamos lá. Amandinha, você falou que começou o processo de cidadania portuguesa e morou 6 meses em Portugal enquanto finalizava esse processo. E depois foi para a Irlanda. Desde o início, a intenção era a Irlanda? Por quê? Sim, desde o começo em cresceu a Irlanda. Então, a minha avó é portuguesa. Eu sempre soube que eu tinha direito à cidadania e que eu poderia morar fora. E eu gosto muito de Portugal, por eu ter crescido com a minha avó falando sobre Portugal e a paixão que ela tem, sabe? Me dava muita vontade de conhecer Portugal. Só que quando fui pesquisar sobre os países para se mudar e tudo mais, a gente começa a pensar em muita coisa, né? A gente pensa em salário, qualidade de vida, a gente pensa em se vai dar para juntar dinheiro. E eu tenho família, então eu fico pensando em educação para meu filho, onde eu vou conseguir dar um futuro melhor. Então, quando a gente foi pesquisando tudo isso, eu percebi que a Irlanda seria uma das minhas melhores opções. Luxemburgo também seria uma ótima opção, mas nem inglês eles não falam, assim, já estava além, sabe? Então eu pensei, na Irlanda vai dar para fazer dinheiro, vai ter uma educação boa, vai ter segurança, vai dar para o meu filho crescer, vai dar para a gente construir uma vida. Então, a ideia já era vir para a Irlanda depois de pesquisar muito sobre todos os países, precisamos Itália, Espanha, precisamos todos os países assim que dava para ir, e a gente achou que aqui seria o melhor, então já era a ideia, vir para a Irlanda. Mas assim, aproveitando esse gancho, vocês já tinham inglês, se não fluente, assim, um inglês bem já trabalhado. Eu já tinha inglês, eu estudei inglês desde pequena e eu trabalhei em hotel. Então, na recepção de hotel, a gente tem que conversar com alguns hóspedes, tal, em inglês. Não era inglês fluente, mas era inglês bom. E tanto que eu estava trabalhando para uma empresa de Londres também, home office do Brasil. Era mais redes sociais e e-mail. Mesmo assim, não era falar o tempo inteiro, mas eu já tinha um inglês bom. Uhum. O meu marido, meu filho, não falavam inglês, assim, do zero. Falava as cores, os números, hi, how are you e só. Mas eu já tinha inglês. Hi, how are you? Isso é maravilhoso. É, aí, continuando ainda nessa questão de cidadania, né? E qual a cidadania? Essa cidadania portuguesa que você falou que você tirou em relação à sua avó e tal. Você pode morar em qualquer lugar da Europa ou só nos países que compõem o bloco da União Europeia? Porque eu acho que isso é importante da gente falar, porque nem todos os países da Europa fazem parte desse bloco. Inglaterra, por exemplo, se eu não me engano, não faz parte. Então, assim, com essa cidadania, é só na União Europeia? Como é, assim, mais ou menos? União Europeia. Tanto que, por exemplo, assim, eu moro exatamente na Irlanda, na fronteira com a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte, apesar de estar no território europeu, ela faz parte do bloco do Reino Unido, né? Então já não posso morar na Irlanda do Norte. Hum, Então, são países que fazem parte da União Europeia. ah, entendi, entendi.
E agora vamos entrar aí na seara da educação infantil, tá? Você me contou que o Nicolas, ele atrasou 1 ano e meio na escola, né? Com essa questão da mudança e tal. E aí, a minha dúvida é a seguinte, por exemplo, esse atraso na escola não tem nada a ver ou tem a ver com a questão, o que ele tinha de conteúdo aqui para ir para fora do Brasil, ou tem a ver mais com o prazo que vocês foram, ou tipo assim, por exemplo, se a pessoa vamos supor, se programa num sentido amplo da história, se ela conta com esse atraso, como que é, assim, tipo, porque 1 ano e meio é bastante coisa, vamos dizer. Tudo bem que na idade dele não vai fazer diferença, acredito eu, né? Mas, assim, tem a ver com essa história do prazo que vocês foram ou não? De qualquer maneira, isso aconteceria? Tem um pouco dos dois. O que acontece? Eu posso falar mais sobre Portugal e Irlanda, né? Claro, Uhum, cada país tem, mas como a gente teve por lá, tá aqui na Irlanda e a gente teve em Portugal, eu posso falar dos dois. uhum. Em Portugal, o brasileiro que vai para lá, eles voltam. Eles voltam 1 ano, voltam 2 anos. A gente conheceu filho de vizinha, filho de amiga, de não sei o quê. A gente viu muito brasileiro que eles pegam e voltam. Ah, você é brasileiro, às vezes só porque sabe que a gente é brasileiro, já volta. Porque o ensino deles lá de Portugal é muito forte. Então, o que aconteceu foi o seguinte: ele terminou o terceiro ano, gente, ele vai fazer 11 anos agora. Ele Uhum. terminou o terceiro ano em 2021, quando a gente estava no Brasil. Quando a gente chegou em Portugal, era dezembro, a gente nem procurou escola, nem nada. Lá para janeiro, a gente falou assim: bom, não sei quanto tempo vão ficar em Portugal, vamos levar ele para a escola enquanto isso. E aí o que acontece? A escola do Brasil vai de janeiro a dezembro. A escola na Europa começa em setembro e vai até junho. Putz. Em, em janeiro era o segundo semestre. Não tinha como. Eles falaram assim: ah, você já terminou o terceiro ano, pode ir para o quarto. Porque ele estaria indo para o final do quarto ano. Não tem Hum. como. Não faria sentido. E ele foi para o final do terceiro ano. Então, ele já tinha terminado o terceiro ano no Brasil e ele foi para o terceiro ano de novo em Portugal. E era muito difícil. Eles estavam aprendendo umas frações, uns decimais, assim, que ele não tinha passado perto na escola do Brasil, que era uma escola Sim, particular. Era do integral sim, particular. eu lembro. Então, o ensino de Portugal é muito forte mesmo, muito forte. Uhum. E aí não ia dar. Eles falaram assim: olha, deixa ele terminar o terceiro ano de novo e a gente vê se ele pode passar para o quarto ou se a gente volta para ele fazer o terceiro de novo. Acabou que a gente não ficou lá tempo suficiente, né? Quando deu em maio, então ele estudou de mais ou menos comecinho de fevereiro até maio e veio para cá, para Irlanda. E aí aconteceu pior ainda, né? Porque a gente estava em maio, então só tinha maio e junho de aula. Depois era julho e agosto, que é férias. Então, em maio e junho, a escola falou assim: olha, ele não fala inglês. Ele vai ter que fazer o terceiro ano de novo. Então, Então, eles peraí. colocaram Então, só rapidinho. Então, só para que eu me perdi um pouco nessa questão do espaço-tempo, que eu tenho essa ligeira dificuldade, esse pequeno delay. Enfim, e aí, se alguém que estiver nos assistindo também tem esse delay, vamos só voltar um pouquinho. Vamos falar assim, tipo, em termos de data, vamos supor, para minha cabeça ficar tá, mais esclarecida. Qual tá. foi o mês e ano que vocês se mudaram para Portugal? A gente chegou em Portugal em dezembro de 2021. Tá, dezembro de 21. Ele já tinha concluído o terceiro ano aqui. Ele foi até o último dia de aula no Brasil, fez as provas, Sim. pegou o resultado das provas, e aí em dezembro de 2021 a gente chegou em Portugal. Entendi. Aí, no caso, em 22, né? Aí começaria. Quer dizer, em Portugal já tinha começado em setembro de 21. Ou seja, teoricamente, ele já tinha perdido alguns meses do início do quarto ano, vamos dizer assim. Isso. Entendi. Aí, Então, por exemplo, aí entrou janeiro, aí iria teoricamente que esperar até setembro, é isso? isso. Então, Entendi. se ele fosse pro quarto ano, a gente mesmo estando lá em janeiro, ele teria que esperar até setembro para começar o quarto ano, para começar o ano de novo. E você não pode deixar uma criança todo esse tempo sem ir para a escola, né? Aham. Então aí
fez o terceiro ano, esse meio de terceiro ano, né? Então, janeiro lá era como se fosse, vai, junho no É, nosso ano metade do letivo, ano letivo, é. Aham. Ah, metade do ano. entendi. Aí vamos lá. De dezembro, você chegou em Portugal em dezembro, aí você ficou até que mês em Portugal? Você lembra? Até maio em Portugal. Ah, até maio, tá. Aí você já foi pra Irlanda. Isso. Entendi. Aí nesse meio tempo ele ficou fazendo algum reforço e tal para poder se adaptar também, né? Que tem esse período também de adaptação, né, dele. Então, nesse período que ele estava em Portugal, a gente chegou em dezembro, ele não foi para a escola porque já era dezembro, e aí em janeiro a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar em Portugal, então a gente não sabia se matriculava ele na escola, tipo assim, eu vou Sim. matricular ele na escola, ter amigos e tudo, e a gente tirar ele do país de novo, Hum, depois de já ter saído do Brasil, então a gente estava tentando pesar, é melhor ele ficar sem escola esse tempo, para não sofrer tanto, ou o prejuízo dele ficar sem escola, para aham. ele vai ser ficar socializando por tanto tempo, ainda mais depois da Sim. pandemia e tudo, sabe? Então a gente ficou esses dezembro e janeiro praticamente refletindo o que fazer, porque a gente não sabia, sabe? O quanto tempo ia demorar para a gente sair de Portugal. Então aí, quando deu no meio de janeiro, quase final de fevereiro, quase final de janeiro, quer dizer, a gente pensou assim, olha, melhor colocar ele na escola, conversamos com ele, porque aí ele tem esse ritmo e tudo mais, e já explicando pra ele, tipo assim, olha, não se apega muito, sabe? Estuda, segue, vamos acompanhar, mas vamos com leveza também, não precisa se matar, porque era muito Hum. mais difícil em Portugal, sabe? Eu tô aqui, vamos te ensinar, mas vamos com calma, porque você já vai se mudar de novo, sabe? E ainda no terceiro ano lá. E tudo isso No terceiro aconteceu no terceiro ano. Meio que ele foi se adaptando novamente no terceiro ano. foi. Lá. Aí, quando Exatamente. vocês se mudaram em maio, chegou na Irlanda e aí enrolou tudo de novo. Aí a gente começou a escola, e a escola falou assim: tem duas opções, né? Ele pode fazer maio. A gente chegou, era metade de maio já. Então, assim, tinha 15 dias de maio e mais junho. E aí era férias, 2 meses de férias. Se ele já tivesse inglês, talvez a escola ia falar assim: olha, vem então e faz esses 1 mês e 15 dias do terceiro ano, e depois em setembro você já pode ir pro quarto. Mas a escola falou assim: olha, ele não fala inglês, zero. Não falava inglês nenhum. Então, eu acho que ele vai ter que fazer o terceiro ano de novo. O que que você acha? E foi tudo assim, uma escolha nossa. A direção bem claro que assim, se você achar que dá pra, tipo assim, dá pra dar aquela empurrada, sabe? Vai se dar bem no quarto ano. Então a gente colocaria ele esse 1 mês e 15 dias no terceiro ano, pra terminar o terceiro na Irlanda e poder ir pro quarto em setembro. Mas a gente achou que era muita crueldade, sabe? Fazer o menino se matar de aprender o inglês e o conteúdo e tudo, porque não é só a língua. A aula de Claro, história do claro, Brasil, claro. sabe? Muita coisa diferente. Então aí a gente colocou ele no final do segundo ano na Irlanda. Ele fez 1 mês e 15 dias de segundo ano para que ele pudesse conhecer os coleguinhas e fazer o terceiro ano de novo em setembro. Ah, Então a gente teve. entendi. Ah, entendi agora. Então, tipo assim, lá na Irlanda, eles falaram assim, não, beleza, então ele volta um pouquinho pro segundo ainda, que é tudo que ele já viu aqui no Brasil. Então, teoricamente, tipo assim, ele não ia ter zero surpresa de conteúdo para ele poder treinar o inglês. Exatamente. E ele poder treinar o inglês e tá com as crianças que ele já ia estar no terceiro ano, entendeu? Para ele não fazer, vou fazer o final do terceiro e depois o terceiro de novo. Porque ia trocar todas as crianças. Então ele fez um pouco do segundo ano para daí sim ele ir pro terceiro, que foi que ele terminou agora em junho, que ele tá de férias. Ah, agora entendi. Depois dessa crise, gente, tive uma crise de engasguei com o meu próprio veneno, bizarro aquela. Alguma coisa errada aqui, enfim. Agora vamos lá. É, próxima questão. E eu acho, e eu vou te falar agora, por tudo que você contou sobre a escola do Nicolas, cara, eu teria agido exatamente igual você, assim, tipo, super. E acho que pra ele, agora que eu entendi todo esse rolê, foi de fato, sem dúvida alguma, a melhor coisa.
Porque aí você, tipo assim, você volta um pouquinho, e tá tudo bem. E aí você pega o inglês, tipo, fica craque pra caramba no inglês. E aí, cara, vira, tipo, uma superpotência logo mais que, né, é o que provavelmente vai acontecer. Porque, tipo assim, com um ensino muito forte e top em inglês no terceiro ano, é pra voar mesmo, né? Obviamente. Amandinha, vamos lá. Agora vamos falar sobre a questão de money, plata. Vocês se programaram financeiramente para um planejamento inicial de tempo em Portugal e, na sequência, ir para a Irlanda. Você acha que o que vocês juntaram foi suficiente ou seria melhor juntar mais? E em termos de valores, assim, não sei se você se importa de contar pra gente. Quanto você e o seu esposo juntaram de grana aqui pra viajar? Só pra situar um pouco a galera. Tipo assim, se a galera tinha falando assim, eu quero ir, não sei o quê. Quanto que vocês juntaram os dois pra viajar? Então, eu já digo que assim, não foi suficiente. Sempre que você achar que tá bom, tenta conseguir um pouco mais, entendeu? Porque a sua tranquilidade. Eu tava juntando de 6 para 1. Cada R$ 6 que eu tinha era um eurinho, um eurinho. Então, era muito difícil. A gente vendeu o carro. Eu vendi todos os meus móveis, eletrodomésticos. Eu fiz brechó com as minhas roupas. Eu vendi ovo de Páscoa, que a gente gravou o vídeo. A gente fez tudo que dava, assim. Chegou uma época que eu tava trabalhando em 3 empregos pra juntar dinheiro pra gente poder vir pra cá, sabe? E não juntei muito. A gente veio pra Portugal com, tipo assim, menos de 5.000 euros. Então, menos de R$ 25.000. Pra três, foi um pouco de uma loucura. Tem gente que vem com muito menos e se dá super bem. Tem gente que vem com mais. A gente tentou pensar o seguinte: a gente queria ficar em Portugal 3 meses. A gente pensou, o salário mínimo em Portugal estava em 600 e pouco. Então, pensei, 6, 12, 18, pensei, a gente tem uns 6 meses de segurança em Portugal, dá para ficar em Uhum. Portugal, né? O problema foi, em Portugal, um aluguel, você paga uns 400 euros. Aí pensa que eu tinha ali 4.000 euros, menos de 5.000 euros, vai. Vou botar 5.000 para ficar mais fácil. Espera um Dizendo que eu tenho pouco. 5.000. Não, não, não. Calma aí, Tá. calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. O salário mínimo é 600 e poucos euros e um aluguel é 400 euros? É. O É. quê? Continua. É só um adendo aqui que eu fiquei bem, assim, chocada. Vai. Portugal tá bem caro de viver, gente, bem caro. 400 euros, assim, depende, se você vai para Lisboa, para Porto, não tem. O aluguel lá vai estar o salário mínimo ou mais. Eu morava numa cidade assim, era uma cidade tão pequena, tão pequena, tão pequena, tinha uma hamburgueria na cidade, nem era um McDonald's, gente, era não tinha um cinema, um shopping, um nada, era muito pequeno mesmo. E aí a gente pagava esses 400 euros, entendeu? Então aí você pensa assim, eu pensei, vou ter dinheiro de 3 meses de aluguel, mais tanto de conta, pensava mais ou menos assim, né? Só que o problema foi, a gente tinha que ter o dinheiro suficiente para quando chegasse na Irlanda também, Claro. porque daí aqui já vai para 1.200, a partir de 1.200 euros, assim, para você achar uma coisa para uma família, que você não vai alugar um quarto, você vai alugar uma casa, você precisa ter pelo menos uns 1.200 euros. Você vem sozinho ou em casal, você aluga um quarto dentro de uma casa, cada casal tem seu quarto, que seja. Não, você quer uma casa a partir de 1.200 euros. Então a brincadeira fica séria quando você está juntando dinheiro do Brasil. Sim. Então, quando a gente chegou em Portugal, eu estava trabalhando online para uma empresa na Inglaterra. E o meu marido falou assim também: eu não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui, vou procurar emprego. Então ele também foi trabalhar lá em Portugal, para que quando a gente chegasse na Irlanda, a gente tivesse um dinheiro melhorzinho. O que eu Pelo diria para menos quem o tá que tentando. vocês juntaram, né? Tipo assim, mais ou menos como eu me mudei pra cá. Tipo, eu me mudei com uma reserva. Eu falei, não, quero que essa reserva se mantenha. Mais ou menos isso, né? A ideia é tipo assim, ó. Você sabe, né? Você se muda, tem que dar depósito, tem que comprar. Aqui as casas são mobiliadas.
em Portugal, na Irlanda, você aluga uma casa com tudo pronto dentro. Onde eu moro hoje, eu não tive que comprar um garfo, pano de prato, roupa de cama, nada. Tudo, Olha, panela, tudo pronto. Só que você sabe, às vezes tem alguma coisa, né? Às vezes a casa vem toda mobiliada, mas falta prato, panela, às vezes a casa vem com isso, falta aquilo. Então você sabe, você precisa do seu depósito, do aluguel, do calção, mais alguma coisa que precisa, você tá em outro país, às vezes tá frio, precisa de umas roupas melhores. Então, o que eu diria se você está tentando se mudar para outro país, genericamente, porque para cada país tem mais ou menos um montante, mas genericamente eu diria, pensa assim, o salário mínimo é tanto, se você conseguir juntar 6 vezes esse salário mínimo desse país, ótimo. Você sabe que você vai estar tranquilo. Se você não conseguir tudo isso, pensa assim, olha, a média do aluguel é tanto, eu tenho que ter no mínimo esses 3 de aluguel, que isso você já vai deixar na mão do proprietário da casa quando você chegar. não, mas ó, mas Então esse mesmo dinheiro, assim, por exemplo, pelo que você tá me falando, vai, se eu fosse me mudar, eu não sei se eu juntaria, tipo, 6 vezes o salário mínimo só, acho que eu juntaria, tipo, mais, eu acho. Do jeito que eu sou, tipo assim, eu sou muito medrosa com as coisas, talvez. Então, tipo assim, vai, vamos supor, se eu fosse, sei lá, eu acho que eu pensaria. Porque pensa só, se o salário mínimo é 600 e pouco, você junta 6 vezes isso, cara, como você vai saber o aluguel que você vai pagar? E se você se mudar e o aluguel, sei lá, for um salário mínimo, aí você precisa, teoricamente, né? 2 salários mínimos por mês, para pra pensar. Tipo assim, não sei, eu sou uma pessoa muito cagona, que eu sou muito medrosa. Eu ia ficar desesperada, cara. Imagina! o certo é pensar que nem você. Que nem você. Tá 10 meses, assim. Só que acontece que às vezes as pessoas não têm essa realidade. Elas querem sair do Brasil porque elas não conseguem juntar dinheiro, não conseguem ter nada, querem tentar uma vida melhor. Só que às vezes as pessoas saem do Brasil para mudar para Portugal, para mudar para Irlanda, com 1.000 euros no bolso. Não, e também tem outra coisa, né, Amandinha? Assim, se você, assim, pensar friamente, vai, que possivelmente foi como vocês pensaram também. Cara, tem outro ponto no que eu tô falando. Que se você é, tiver, tipo, medo e querer juntar, você não vai. Porque você nunca vai Não. conseguir juntar isso aqui. É impossível. Se você não fizer o que vocês fizeram, meter a cara, não, agora eu vou. Cara, eu tô com Wesley, eu e meu marido, né? Eu, Wesley, como se todo mundo conhecesse. Ô, A gente se conhece. safadão! Mentira, aquela, né? Eu, Wesley. Opa, não, gente, não é um safadão. A gente tá junto faz 7 anos. Desde que a gente se conheceu, a gente fala assim: ai, quero morar fora. Quero morar fora, quero morar fora, quero morar fora. Mas nunca fazia nada. Isso que eu ia te perguntar, então, era uma coisa dos dois, então. Sim, 100%. Aí a gente ficava, ai, quero morar fora, quero morar fora, quero morar fora. E eu falava assim: não, mas não adianta ver isso enquanto não tiver dinheiro. Não adianta fazer tal coisa enquanto não tiver dinheiro. E a gente fica assim, postergando aquilo que a gente quer. Aí chegou um dia que a gente falou assim: olha, é isso que a gente quer? Então vamos lá, quando a gente quer ir? Quero ir em dezembro. Isso era tipo assim, fevereiro. Aí falou, beleza. Então vamos fazer acontecer. Vamos juntar esse dinheiro, vamos vender não sei o quê. A gente foi pro Paraguai comprar coisa pra vender, foi Eu, fazer ovo de Páscoa. eu lembro. Eu não consegui comprar nada com você porque eu não tinha dinheiro, aquela louca. Mas eu lembro disso. Vamos fazer catar as muamba lá pra vender. Ó, deixa eu fazer um adendo aqui no nosso tema Portugal e Irlanda. Fala brevemente desse rolê aí do Paraguai, rapidamente, porque assim, eu vou ficar viajando e você fala, não, Fabrícia, volta. Vou puxar e você fala, volta. Mas só um breve aqui. Como foi, rapidamente? Você não ficou com um receio, assim? Me conta. Tipo, de ir e voltar? Conta aí. A gente já tinha feito isso uma vez. Então o que acontece? A gente falou assim: pegar o ônibus, não vou nem pegar uma estadia lá. A gente pega o ônibus de noite, chega lá de manhã, compra as coisas no final do dia, pega o outro ônibus, dorme no ônibus, chega em São Paulo. Eu tinha a lista, assim, ó, o que vale a pena comprar é isso. Chegamos, vamos em tal loja, tal loja, tal loja, compramos, voltamos.
Rapidinho, mais um parêntese, eu juro. Só pra gente fazer depois soltar um vídeo curto aqui, aquela louca. Você consegue, sei lá, uns 5 itens que valem a pena comprar no Paraguai para revender? Lista aí, lista aí. Consigo. Não são 5 itens, mas eu vou te falar assim. Se você tá pensando em juntar dinheiro no Paraguai, pensa o seguinte, ó. Perfume. Perfume importado é muito barato no Paraguai. Tira da sua lista iPhone. iPhone não vale a pena. Samsung não vale a pena. Samsung é mais barato no Brasil do que no Paraguai. Pensa assim, perfume, relógio Invicta, roupas de marca, e alguns tipos de brinquedo. Gente, não subestime o poder dos brinquedos. Às vezes você paga US$ 10 no brinquedo no Paraguai, que no Brasil as pessoas pagam R$ 500. Caraca! Tipo assim, tentem ir com encomendas, mas se você não tiver encomenda, investe em perfume. Todo mundo quer comprar perfume importado. E se você trouxer por R$ 100, R$ 150 mais barato, todo mundo vai querer. Perfume, traga o perfume. Eu sou a louca do perfume. Eu uso, tipo, um perfume por dia. Eu tenho vários perfumes aqui, porque eu não gosto de ficar repetindo cheiro de perfume. E fico usando perfume toda hora, o tempo todo. Perfume, juro por tudo, chega a valer a pena você pegar o ônibus, ir no Paraguai, encher sua sacola de perfume e voltar só pra você. Mas Porque é não. muito caro Ah, no Amandinha, só Brasil. pra gente fechar esse assunto Paraguai agora, eu prometo, aquela. Mas não dá problema, assim? Não tem um negócio aqui que você fica, ai meu Deus do céu, tipo. Não? Como é, assim? O que dá um sentimento é o seguinte: eu ia com o dinheiro na mão. Então você saber que você tá andando com, tipo assim, 3, 4, 5 mil reais no bolso, dá medo. Você fica pensando, cara, esse dinheiro que eu juntei pra fazer mais dinheiro, eu não posso perder. Então, isso dá medo. Só que assim, se você fizer as coisas dentro da lei, que cada pessoa pode trazer até US$ 500 de compra, sem pagar imposto e tudo mais, você ainda consegue fazer um lucro bom. Fazendo as coisas certinho, você ainda consegue ir e voltar de boa. E não só isso, né? Fazer um lucro bom e ainda conhecer o país, enfim, dar um rolê, uma passeadinha, né? Ficar em Foz do Iguaçu, hospedada, é um lugar maravilhoso. Tem tanta coisa linda para conhecer lá, lugar, tá? A primeira vez que a gente ficou uma semana. Fizemos um dia, ficamos 4 dias passeando. E assim, com o lucro das vendas, a gente dobrou, a gente levou e pagou todos os gastos do nosso passeio, sabe? De uma viagem que a gente fez. Então, vale a pena. Mas, bom, agora vou retornar aqui, assunto Portugal e Irlanda, aquela. Essa é a mistura de. Enfim, não vou ficar cantando, não. Não vou ficar cantando, não. Eu ia fazer uma paródia. Tipo, essa é a mistura de Brasil, Portugal e Irlanda. Tararara. Não vou fazer. Não, volta, foca. Conceito. Foca. Enfim, ó, próximo tema aqui. A gente já falou que vocês trabalharam em Portugal, né, durante o tempo que vocês ficaram lá, né? Aí, agora, dentro desse assunto trabalho, tá? Conta pra gente, assim, com o que vocês trabalharam lá durante esse período que vocês ficaram lá em Portugal. E uma coisa que eu sempre ouvi dizer, né, que é uma dúvida minha, e aí perguntando para quem já morou, fica mais claro, né, enfim, de saber se realmente é verdade isso. Preconceito com brasileiro. Tipo assim, isso é um fato verídico e assim, para arrumar emprego, se tem realmente preconceito com brasileiro, como é arrumar emprego em Portugal? Primeiro, sobre nossos trabalhos. Eu continuei trabalhando de casa, que era o que eu fazia já. Eu trabalhava para uma empresa de Londres. Fui respondendo e-mail, fazendo administração de algumas coisas. Eu continuei fazendo o que eu fazia. O Wesley não. Ele chegou lá e ele trabalhou em um parque que tinha lá, no restaurante do parque, e depois ele trabalhou num outro restaurante, na única hamburgueria que tinha na cidade, que eu comentei, ele trabalhou lá. O que acontece? Para trabalho, isso não afeta muito. O português sabe que ele precisa do brasileiro para fazer as coisas. O português não quer trabalhar com o que o brasileiro vai fazer. Tipo assim, trabalha atendendo as pessoas, garçom, não sei o quê, trabalhar limpeza, tudo mais. É fácil de conseguir trabalho. Falta gente para trabalhar.
Não importa onde você vá. Você tá numa cidade que é um ovo, que não onde a gente tava. A gente escolheu essa cidade porque a gente falou assim, é pequena, mas tem trem, dá pra ir pra Lisboa pra trabalhar. Não precisou, gente. Tem muito trabalho, todo lugar. As cidades pequenininhas, todo lugar tem trabalho. Só que, assim, o preconceito existe e é muito real. Muito. Eles não gostam que as crianças falem iguais aos brasileiros, porque as crianças acompanham muito canal de YouTube brasileiro e começam a falar igual brasileiro, e os pais não gostam, as crianças, tipo assim, levam bronca porque fala igual a gente. A gente chega lá e a gente tá errado. Teve um episódio, eu discuti com um rapaz em Portugal uma vez. Gente, eu cheguei, olha, eu moro na Irlanda, então o meu inglês não é igual ao dos irlandeses, certo? Nunca ouvi um irlandês virar pra mim e falar assim: ah, não, não é assim que fala. É assim, ó. Não, se a pessoa tá entendendo o que você tá falando, a conversa flui. Em Portugal, não. Você fala uma coisa, eles falam assim: não, não é isso. Gente, retomando, porque o Zoom cortou a nossa ligação, enfim. Você tava falando sobre a questão deles te corrigirem, tipo, não, 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 não é assim que se fala. Eles corrigem, eles falam assim: não é assim. Você tá em Portugal e português se fala assim. Mas assim, no meio da rua, tipo, do nada. Qualquer lugar, qualquer lugar. E, tipo assim, eles são um povo literal. Tipo assim, você vai no restaurante, você fala assim, ai, como funciona, né? Tipo, você quer saber se é buffet, se é não sei o quê, se é rodízio, né? Aí fala assim, ué, você pede, você come. É. Eles são, Gente, então, e é isso que eu ia te falar. tipo assim, porque eles vão responder literalmente o que você perguntou. Então, e é esse que eu ia te falar agora. Tipo assim, quando você começou a falar, por exemplo, aqui tem muito emprego, porque os portugueses, eles, tipo assim, sobra emprego no atendimento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque eles meio que não querem, né? Tipo assim, vamos dizer assim. Isso também já é uma forma de preconceito, se você parar pra pensar, né? Do tipo assim, Sim. por exemplo, isso daqui ganha, sei lá, pouco, não quero, deixa pra latino em geral, sei lá. Então, tipo assim, isso meio que já é, né, já tá dentro dessa questão. Agora, gente, de corrigir na rua. E o que você discutiu com um cara que você falou foi sobre isso? Foi, eu tava no restaurante do hotel. E aí eu queria saber se mesmo eu estando no serviço de buffet do jantar, eu poderia pedir um prato extra do menu normal. Eles acham que brasileiro é pobre e não quer pagar, né? Aí eu falei assim, porque se eu pegar não sei o que do buffet, ele falava, ai, não é buffet, é buffet. Você tá em buffet. Aí eu falei, você não tá entendendo o que eu tô falando? Entendeu o que eu tô falando? Deu certo, não é? Pra mim é buffet, gente. É buffet, eu vou lá e eu me sirvo e é buffet. E ele discutia comigo, e eu falava assim, porque vegetariana, o buffet só tinha carne. Eu falei assim, eu vou pegar o macarrão, não sei o que, não sei o que lá, e aí eu vou pedir um omelete à parte. E ele achava que eu não queria pagar. Por alguma razão, ele achava que eu não queria pagar. E eu falava assim, você não tá entendendo, eu tô querendo pagar mais. E se eu tô falando que é buffet, e você sabe que eu tô falando da mesma coisa que você, não tem por que você tá me corrigindo, a gente tá falando sobre a mesma coisa. Aí eu acabei que eu falei, tudo bem, tá tranquilo, você acabou de perder uns 3 clientes, também indo embora. E fui lá e ainda reclamei na recepção do hotel, porque E vem cá, assim, você não xingou ele, não? não, eu queria, mas não xinguei porque eu tava dando exemplo. Quando você tem filho, você para de xingar um pouquinho. É verdade. Não, então, mas se fosse eu ia falar assim, ó. Aquela, né? Mentira, eu não ia fazer nada disso. Aqui agora que você tá me contando é que dá vontade de fazer. Tipo assim, falar assim, Wesley, leva o Nicolas um pouquinho pra lá, assim, só um pouquinho. E falar assim, meu Leva a criança irmão, aqui. Mandinha, falar assim, ó, tipo assim, olha, ó, a minha coisa de lugar aqui. Tipo assim, meu irmão, carioca, meu irmão. Aqui é carioca, meu irmão. Tá, você não tá falando com quem, porra? Mentira. Não, não ia fazer isso, não. Mas que dá vontade, dá, não dá? Fala se não dá. Tá, tá. E eles te Bom. tratam assim, eu sou brasileira, mas eu tenho a cidadania portuguesa. Então eu falei assim pra ele assim, você é português, eu também sou. Eu tenho o mesmo direito que você, o mesmo tudo que você, e você tá me falando assim comigo. Mesmo se não fosse, qual o problema? Tipo, nunca vi. É a mesma coisa que eu falei do inglês. Eu chego aqui, eu não falo inglês igual aos outros. E ninguém me distrata por causa disso.
Então, mas Então tem essa. sim, se você parar pra pensar, Amandinha, é a mesma máxima, por exemplo. Ah, o Pedrinho aqui, ó. Sabia que Diga. algum deles ia aparecer Eles gostam de câmera, são meus filhos, aquela louca. É... E assim, se você parar pra pensar, cara, esse é muito bizarro, porque isso acontece também dentro do Brasil, tá? Porque, tipo assim, eu sou carioca, né? E assim, tenho muito orgulho de ser carioca. Só que quando eu cheguei em São Paulo pra morar, acho que a gente já conversou várias vezes sobre isso. Tipo, principalmente pra trabalhar, várias vezes eu tive que falar igual paulistano, né? E falar porta, então, porque. Não sei- E aí, tipo, eu fui neutralizando o meu sotaque pra eu conseguir falar igual paulistano, pra que as pessoas, entendeu? E isso é muito bizarro. Porque, tipo assim, cara, foda-se de onde você é. Não interessa, entendeu? Tipo, qual é a diferença de sotaque? O que interessa é o que você é e o que você faz, o que você produz, enfim. Só que isso existe. E aí, se a gente parar pra pensar, por exemplo, ah, se isso existe dentro do Brasil, que dirá fora, entendeu? Que É. dirá de lá, da gente pra lá. E assim, isso é muito verdade. E em Portugal, as pessoas que ficam em Portugal há muito tempo, os brasileiros, eles começam a falar com sotaque português. Não é porque Sim. você se acostuma. Falam com sotaque de português quando eles estão fora, quando eles estão trabalhando, e quando tá em casa, fala igual brasileiro. Então, tipo assim, é uma forma das pessoas se defenderem Sim. daquele ataque, sabe? Falar igual português pra não sofrer isso, pra ninguém me olhar assim, pra ninguém me olhar assado. Porque sabe que é brasileira, já te olha de tal jeito. Então, eles fazem muito isso. Agora, aqui na Irlanda, eu não sinto isso. Uma vez eu até tava no trabalho e tal, e eu falei uma palavra aqui, era o nome do mercado. Eu falei que eu ia na Dunes, que é o nome do mercado, né? E a menina falou assim: ai, que bonitinho, você fala Dunes, né? E Duns, whatever. Sei lá, do jeito que eles falam. Aí eu me corrigi. Ela falou assim: não, do you. Tipo assim, fala do seu jeito, do jeito que você é. E eu me sinto muito mais acolhida pelos irlandeses do que pelos portugueses. Os portugueses te olham torto e os irlandeses te acolhem. Eles são um país muito mais acolhedor nesse sentido. E em Portugal, então, eles têm esse preconceito, eles também são muito machistas e eles também têm muito preconceito racial. Eles também são muito racistas. Eu não posso falar no geral, Portugal inteiro, Uhum. mas assim, se mais afastada, eles, eles são muito, muito. Minha mãe, por exemplo, ela foi visitar lá a vila onde minha avó cresceu e tudo mais. E minha mãe é divorciada. Então, tipo assim, senta separado ali, tá, linda? Que você não tem marido. Tipo, você divorciou. Muitos lugares de Portugal tem isso, sabe? E são muito conhecidos por ser machistas e ser racistas. Eu não sofri machismo e não sofri racismo, porque não teria porquê, mas eu posso falar que já ouvi muitos, 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 muitos relatos de gente sofrendo por causa disso também. Eu posso falar do que eu sofri, que é só por ser brasileira mesmo. Mas tem muita gente que sofre também muito machismo e muito racismo em Portugal. Mano, isso é muito bizarro. E aí, a gente pega esse gancho do que a gente tá falando pra entrar na próxima seara aqui, que é o seguinte, dentro desse tema, tá? Não sei se provavelmente você viu aí esses dias pra trás aí um vídeo que viralizou nas redes sociais eu acho que o cara era um rapper, se eu não me engano, e ele tava tipo com a caixa de som dele, uma coisa que é muito comum aqui no Brasil, né? E no metrô lá fazendo as rimas dele e tal. E aí uma mulher portuguesa no vídeo começou a xingar e a expulsá-lo e tal. E aí, enfim, deu aquela briga danada, e esse vídeo viralizou. E aí, assim, pelo que eu entendi, que eu vi a galera comentando, né, no próprio vídeo que viralizou, que lá parece que é lei, né, que não tem barulho em público, nem em praia, nem em ônibus, nem em metrô, enfim, que isso é lei e as pessoas, via de regra, respeitam, né? E assim, claro que, né, a gente sempre olha o lado do artista, mas ele também tem que entender que ele tá num país que as leis são diferentes. E se existe uma lei para isso,
muito provavelmente, obviamente, vão ter pessoas que concordam com a lei e pessoas que não concordam. Só que você tem que entender que a lei é lei, né? Não importa da onde você é, se no seu país você faz, não importa. Lei é lei. E aí, o que eu ia te perguntar é, essa questão de leis em Portugal e também já pegando um gancho aí na Irlanda, onde você mora atualmente. Como é, assim, existem de fato leis muito diferentes daqui, ou uma lei que você falou assim, caramba, isso aqui é muito diferente, eu preciso colocar na minha mente que eu tenho que, tipo, que eu não posso fazer, sabe assim? É diferente, gente. Tudo é diferente. E não é só a lei, é a cultura. Porque às vezes tem coisas que também são leis no Brasil. Então, por exemplo, assim, beber e dirigir. É ilegal no Brasil, mas é comum, é cultural. As pessoas não acham que se ela for ali no almoço de domingo no restaurante tomar 2 chopp, tá tudo bem ela dirigir. Ela tomou 2 chopps, né? A gente tem isso, né? É, aqui na Irlanda, se a pessoa fala assim, eu vou no pub tomar uma pint é um chopp, vou ali tomar um chopp, elas vão a pé, elas pegam um táxi. Se elas forem tomar um copo de cerveja, e se elas estiverem indo dirigindo, elas não vão dar um gole em nada que seja alcoólico. Então, assim, é lei nos dois lugares, é. Mas a questão cultural é diferente. Eu Uhum. mesma cheguei aqui, ela me chamou pra sair depois do trabalho, eu fui, tomei um copo de um chopp e pensei, vou embora pra casa. O jeito que eles me olharam, a indignação, eu fiquei com vergonha de estar fazendo aquilo. Eu me senti envergonhada. Eu falei, meu Deus, gente, eu bebi um chopp, tô dirigindo. E eu me senti envergonhada pelo jeito que eles me olharam. E no Brasil é super comum. Então, tem as leis, e tem também a questão cultural. Você tem que saber, cara, quando você chega em outro lugar, você já tá errado, entendeu? Você tem que tentar fazer do jeito que eles fazem. Você tem que se encaixar. Então, assim, é diferente. Você vai na praia. Teve um caso aqui na Irlanda que ficou exposto em todo lugar. Os brasileiros levaram umas caixas de som pra praia e estavam dançando. Era tipo uma dessas aulas de dança que o pessoal faz na praia, todo mundo dança uma dancinha junto. Sei, Tinha sei. umas quase 100 pessoas dançando. E deu uma baita briga. Não sei o que aconteceu, mas deu uma baita briga na praia por causa disso. Os irlandeses vêm aqui pra praia, a praia não vende nada, a praia não faz nada. Cada um senta no seu cantinho, traz sua comida, sua bebida, porque aqui não tem nada nas praias. Não tem. Então, assim, é o jeito deles aqui. E a gente também tem que entender um pouco. A gente tem vontade de fazer as coisas, tem, mas tem que saber medir. Ah, Então, então, assim, peraí. Então, se eu for pra Irlanda, eu vou me sentir em casa, né? Que eu vou fazer aquela ligeira farofada na praia maravilhosa e ninguém vai me julgar, desde que seja uma farofada organizada, né? não tem banquinha de comida na praia. Não tem. Se você não levar a sua garrafa de água, tu não vai beber água. Não tem, não tem. Não tem. Mas olha só, e cerveja quando você leva pra praia? Aí você tem que, ou você volta a pé, se você morar longe da praia, tipo, ferrou, ou você pega um táxi, né? Mas aí eles não ficam putos, tipo, fica o pé de areia, sei lá, não sei como. Pode beber na praia. Ah, é verdade, não pode beber na praia. Ah, tá, só água. Tá, entendi. As pessoas, não eu, né? Eu não faço, imagina que eu não bebo, mas as pessoas. A pessoa fala que não bebe com copo, ainda me fazendo inveja. Eu vou abrir uma já já. Eu vou abrir uma já já. É porque só pra As situar a pessoas. galera, gente, olha só, só por que que eu não tô bebendo e a Mandinha tá? Porque eu estou falando, a gente tá falando no domingo, que a gente é trabalhadeira, entendeu? Que não deu pra fazer durante a semana. E aqui são 11h58. Ah, já tá dando, falta 2 minutos pra poder beber aquela, né? E aí a Mandinha já tá, que horas é aí? Quase 4 horas da tarde. Ah, São três para então, as 4. super, tá Já tudo pode. bem. Tá tudo bem, por isso que eu não tô bebendo, mas eu já já vou abrir uma. Me aguarde. Mas as pessoas, assim, elas vão pra praia, eu vejo assim, tem gente que leva um vinho pra praia, pega um copinho, bebe escondido, assim. Então, se eu vou levar minha cervejinha, eu levo um copinho, É viro no brasileiro? meu Não, copo. aquela, né? Não, não, não pode, mas eles às vezes levam um vinhozinho, eu já vi. Mas é raro, eles fazem muito bem escondido.
Em Portugal, não. Portugal é mais bagunçado, assim. O pessoal bebe, tem umas banquinhas na praia, o pessoal toma um chopp, pode beber e andar na rua, não tem problema. E eles escutam muita música brasileira, o funk, em todo lugar. Todo lugar. Aqui não. Mas, assim, em Portugal, nas praias e tudo mais, você se sente um pouco mais no Brasil. Aqui você acaba, tipo assim, se eu levo uma caixinha de som, eu deixo baixinho, eu vou pra bem longe da galera, coloco minha música, levo meu copinho, bebo minha cerveja no meu cantinho. Faço isso. Entendi. E fora essas leis, assim, de não beber na rua, tem mais alguma outra que você lembra, assim, que você falou, caraca, é muito diferente? Ah, não que eu me lembre, não. Tem algumas coisas com bebida que são, tipo assim, só pode comprar bebida no mercado depois de tal horário. Então, se você vai de manhã no mercado porque você vai fazer uma festa de noite, às vezes a seção de bebida alcoólica tá fechada. Isso na Você não Irlanda. pode na Irlanda. Em Portugal, não. Em Portugal, não que eu me lembre. Mas Ah, eu tenho uma eu questão rapidão, assim, que eu lembrei aqui agora, aquela, né? Porque eu sou companheira de um fumante. Então, por exemplo, e aí eu já, inevitavelmente, quando você tem um companheiro fumante, você tem que pensar com cabeça de fumante também. Então, por exemplo, na praia, a galera fuma de boa e, tipo, na rua é igualzinho aqui, de boa pra fumar, mesmo em locais, assim, muito cheios, tipo, ao ar livre. E dentro dos lugares, acredito também que seja igual aqui, não pode fumar. não, dentro dos lugares é proibido, Igual aqui. tá? Mas as Uhum. pessoas aqui são muito fumantes. Cara, fuma-se muito. Em Portugal, as pessoas fumam muito, bebem muito café. Imagina os dentes já, você já imagina. É muito café e muito cigarro. Muito cigarro, muito cigarro. Na Irlanda tem menos cigarro porque é muito caro fumar aqui. Só que as pessoas têm o hábito do vaping. Você sabe aquele. O pessoal chama de pendrive na internet, né? Tira esse pendrive da boca. Não, as pessoas elas fumam um vape. Todo mundo tem vape. Mas cigarro mesmo, não tanto, por ser muito caro mesmo. E a galera não tem medo do pulmão de vidro, porque você lembra, né, que deu um BO desse aí, uma vez, né? Tipo assim, do. Saiu na internet, eu não lembro direito agora quando foi, que eles estavam falando que esse cigarro de coisa, esse pendrive, é um negócio que é vulgarmente conhecido como. A galera não tem medo disso aí, não? Gente, as pessoas. Eu escuto muito. Você escuta programa de rádio, discussão e debate sobre o vaping e cortar o vape, não sei o quê. Mas as pessoas, o público geral, não tem medo. Tem gente muito nova fumando vape. E eu acho que também, cara, o vape, o gosto ruim, certo? O cigarro tem gosto forte. O vape tem sabor morango, melancia, chiclete. O vape, ele é muito atrativo, Uhum, barato, dura mais. Você pega o vape, você não precisa acender, parar. As uhum. pessoas andam por ali, tal, vape, não sei o quê. E elas, cada vez mais novas, as pessoas estão usando vape. Então, assim, é uma questão que tá em alta. Você escuta Ah. nos debates, a segurança, tipo, a saúde pública tá pensando nisso. Mas culturalmente é muito vape em todo lugar. Todo lugar. E o frio também. Cara, eu não fumo, nunca fumei no Brasil, nunca nada. Mas às vezes, tipo assim, se tem alguém ali com vape, eu até pego um pouco vape. É aquele frio quentinho. Não devia nem estar falando isso, mas de vez em quando até fumo um vape. Não é uma coisa que eu faria. Eu não ligo, mas às vezes ainda faço. Mas espera aí, você falou que o vape é vaping, né? Você falou Vape. vape. É Vapinho. quentinho, como assim? Sabe quando. Que nem quando a gente era jovem, você vai pra fumar um narguilho, um negócio assim, aquele negócio quentinho. O vape é quentinho e aqui é tão frio. Tão frio quanto quentinho. Ai, caramba, tá. Momento risada do vape quentinho. Eu vou ficar pensando nisso, vape quentinho. Tudo bem. Eu ia falar uma besteira agora. Ó,
O seu anjo da guarda acabou de soprar aqui, ó. Não fala. Vamos lá. Enfim, volta, retoma. Depois eu te falo em off. Enfim, agora vamos falar, retomando aqui o lado sério, né? Depois desse momento bem quentinho. Vamos falar de saúde, tá? E já fazendo um pupurri aí da mistura do Brasil, Irlanda e Portugal. Aqui a gente tem o SUS, né? Que vamos combinar, né? Assim, enfim, não vou ficar tacando pau no SUS, eu prometo, Brasil, não vou tacar pau no SUS. Mas a gente sabe, todo mundo sabe, né? Que, embora não funcione direito, tem, né? Portugal e Irlanda, como é a saúde pública? Se você necessariamente você tem que ter um plano de saúde, se você tem hospital, como é? Assim, vamos fazer um apanhado aí. Olha, no Brasil eu tinha plano de saúde, tá? O SUS eu usava muito pouco, eu achava ruim, e e minha avó começou a pagar meu plano de saúde quando eu era bem nova. Desde criança eu tinha plano de saúde, então eu acostumei com o plano de saúde. E olhando agora para o passado, eu vejo que o plano de saúde também era ruim. Então, quando eu ia para, tipo assim, uma emergência, alguma coisa assim, você ficava ali horas esperando para ser atendida. Você marca uma consulta e mesmo assim, tipo assim, o retorno só tem para que 2 meses. Então, tipo, mesmo no plano de saúde, não era bom. Porque quando a gente tá com algum problema, a gente quer que as coisas sejam resolvidas rápido, né? Sim. Em Portugal, a saúde, ela era paga, tinha sempre umas taxas, ela ainda é paga em alguns pontos, só que acontece, o governo está tentando cada vez mais tirar esses valores que você tem que pagar quando você vai numa consulta. Então, por exemplo, se você está grávida, você não paga consulta, você tem o parto de graça, independente, brasileira, portuguesa, você tá Mas, grávida, você não sei o que. mas rapidinho, você tá falando dessa taxa de Portugal, mas calma aí, é como se fosse um imposto, e aí você tem um hospital público? Não entendi. Não, é um valor que você paga mesmo por ir na consulta, ou por ir na emergência, ou por fazer um exame. Então, é um valor que você paga quando você vai usar. Só que não é mais todo mundo que paga, e talvez eu esteja até um pouco desatualizada nisso, mas eu sei que eles estão tentando cortar cada vez menos o quanto que eles vão cobrar e de quem eles vão cobrar. Então, você pode ter o convênio médico, você pode. E você tem umas consultas, digamos assim, se você vai numa consulta pública, você paga 15 euros, na particular você paga 40. Mas você consegue no público por um preço ainda que é acessível, digamos assim, vai. Mas eles estão tentando cortar. Várias pessoas, tipo assim, ex-militar, eu acho que não paga, pessoa grávida não paga. Então, tem várias coisas que não pagam e eles estão tentando cortar cada vez mais. Eu vi que desde 2020 para cá, cada vez mais eles estão tentando cortar isso e deixar a saúde pública cada vez mais acessível, mais gratuita em vários setores. Eles estão tentando fazer dessa forma. Então, a saúde pública em Portugal não é muito cara. Se você está indo de Portugal, do Brasil para Portugal, tem um documento que você pode chamar, eu acho que ele se chama PB4. Você tira daí de Portugal e aí você tem acesso à saúde pública gratuito em Portugal também. Então é um conjunto, um acordo que tem entre Brasil e Portugal. Você tira esse documento, você tem acesso à saúde pública gratuita em Portugal. Isso é legal de saber. Tipo assim, como se fosse, vai, um SUS brasileiros portugueses, mais ou menos isso. Ah, Isso. interessante. Ele substitui, inclusive, o seguro viagem em alguns casos. Porque quando você vai mudar, vai viajar do Brasil para Portugal, você tem que ter um seguro, né? E aí, se você tem esse PB4, você não precisa do seguro. Você já tem um PB4 assegurado que você pode usar o sistema público de saúde gratuito, então aí você não precisa mais do visto. Dá para fazer isso também. Então, é uma coisa muito boa, é um acordo entre o Brasil e Portugal. Ah, interessante. Então, tipo assim, vai, vamos supor, só para eu me situar aqui novamente. Portugal é como se não tivesse um hospital público. Existissem, vai, vamos supor, hospitais tipo Doutor Consulta daqui, que você paga preços populares e usa.
Mas isso numa esfera de hospital. E também tem os particulares. E aí agora eles estão querendo fazer essa parada aí de, tipo, tentar zerar o custo de saúde pública para brasileiro. Isso é muito interessante. E na Irlanda, como é, assim, que essa diferença de saúde, por exemplo? E eles estão tentando zerar o custo, né? Deixar cada vez mais baixo, mas não só para brasileiro, mas para os próprios portugueses, para todo mundo. Então, eles estão nessa política de tentar baixar o custo da saúde pública mesmo. Aqui na Irlanda é caro, tá? Imaginei. Então, assim, mas não é. Vou te explicar. Tá. Um GP, é o GP, que é o médico da família. Então, você se cadastra em um médico, um hospital, que é o seu clínico geral. E você paga para ele por consulta. Então, é um negócio particular, certo? Então, o cara pode cobrar 50 euros, 100 euros, depende da pessoa. Vamos dizer que você tem lá o seu GP, ele cobra 50 euros por consulta. E você está numa emergência, você está com muita dor no peito, sei lá, não sei o que. Você vai no seu GP e você fala isso. Se ele pegar e falar assim para você, olha, vou te encaminhar para o hospital. Ele te dá uma carta, e daí você vai no hospital público e você não paga nada. Qualquer coisa, qualquer exame, qualquer acompanhamento que você tiver, você não paga. Na minha empresa, por exemplo, tem um negócio que é um call a doctor. Você liga e você fala com o médico. Não paga nada, é um benefício da empresa. Então, outro dia mesmo eu liguei e falei, é porque eu tô precisando de um médico por causa disso, disso, disso. Ele falou assim, beleza, vou te mandar o encaminhamento para você ir pro hospital. Ele me mandou no meu e-mail na mesma hora. Eu fui pro hospital, eu cheguei no hospital, é tipo uma emergência, né? Então você passa, faz a triagem, faz exame de sangue, de urina, tudo que tinha que fazer. Eles me pediram mais exames, então eu fiz a marcação dos exames, voltei no outro hospital, fiz os exames, voltei a minha consulta de retorno e nada disso vai ser pago porque eu vim com uma cartinha de encaminhamento. Então, assim, é caro. Se você for direto, tô passando mal, vou direto pro hospital. Vai deixar 100 euros só porque você entrou no hospital. Caraca. Você ligou pro seu médico antes, pegou uma cartinha de encaminhamento, você não vai gastar mais nada. Mas, por exemplo, Amandinha, você falou desse GP, né? Do médico da família. O que que significa mesmo GP? Ai, não sei. Tá. Eu nunca parei pra prestar Depois você atenção, me mas manda e eu ponho nos comentários aqui. Tá. esse Mas, por exemplo, esse GP aí que você falou, eu posso escolher quem eu quero, porque assim, por exemplo, pelo que eu tô entendendo, podem ter variações de valores. E aí, se eu quiser, por exemplo, um GP mais barato, você escolhe o seu GP. O GP seria como, digamos que você tem o convênio. Você pode escolher qual convênio você quer, certo? Mais caros, mais baratos. O GP é mais ou menos isso. Então você escolhe, você se cadastra. Você tem seu cadastro lá. Então você sabe, toda vez que você tem que ir lá para fazer um exame de rotina, não sei o que, você tem o seu médico, que tem o seu registro, o seu hum, histórico. Tipo, você pode ir no cara que cobra 50 por consulta, o que cobra 100, mas você paga quanto você vai. Você não tem que pagar todo mês. Então é só na sua consulta. Mas, por exemplo, uma dúvida que me gerou aqui na cabeça. E se eu tiver, vamos supor, né? Sei lá, tô aqui gravando o nosso Podfá, Deus livre e guarde, me dá uma dor no peito, aí eu tô infartando. E eu preciso, tipo, correr pro hospital. E aí Aí, não dá tempo de falar com o meu médico da família. Aí eu me. aí você vai pro hospital e você vai deixar uma nota. Hum, Aí vai chegar uma cartinha bem bonita na sua casa depois de um tempo com a cobrança. Entendi. Tá, Aí chega a entendi. cartinha pagar. E é caro. Porque isso é meio importante a gente falar, né? Porque assim, cara, emergência, sim. Entendeu? Emergência, emergência. Emergência, emergência. E aí não tem chororô. Tipo, não adianta você estar lá no hospital e ligar pro GP, pelo amor de Deus, eu tô infartando, me dá uma carta agora. Não, não dá. E dá, tem algumas coisas que, tipo assim, um aplicativo que você tem que você pode ligar para um médico. Você paga 40 euros e liga para o médico. Aí você Hum, liga, tipo, meu, nada, me manda encaminhamento para o hospital. entendi. Tá, entendi.
Mas é complicado, imagina. Isso. É tipo assim, nossa, eu tô com um problemão, não vai dar tempo de ligar, não sei o quê. É que se você tivesse que ir até o UDP, marcar uma consulta pra chegar, às vezes é difícil. Mas se você tem a facilidade de poder ligar e tudo mais, você ligou, resolveu, pegou a carta. Eu mesma, eu liguei, ele me mandou no e-mail na mesma hora. Ele falou assim, ó, já tô te mandando agora. Vê se você recebeu antes de desligar o telefone. Recebi, cheguei no hospital, mostrei a carta. E eu fiz exames, tipo assim, eu fiz sangue, urina, ultrassom, vou ter o retorno, tenho vários exames pra fazer, assim, de graça. Entendi. Agora, falando de um assunto leve, né? Enfim, tirando aí essa parte do assunto de médico, de saúde, aquela. Cerveja. Você me contou que seu esposo trabalha numa fábrica de cerveja, né? Sim. E eu quero saber o seguinte: você já falou mais ou menos do preço da cerveja aqui pra gente, né? Quais são os benefícios de trabalhar numa fábrica de cerveja e preço médio das cervejas, e se é possível a gente fazer uma comparação com as cervejas daqui, tipo, cervejas mais populares, cervejas, tipo assim, o que seria, por exemplo, aqui o preço de uma Skol, com Skol, Brahma, enfim, com o preço de uma, sei lá, Heineken, vamos dizer assim, sabe? Tá, tá, beleza. Então, deixa eu fazer uma pergunta, então. Quanto que tá o preço de um litrão aí? Assim, se for sentar num bar pra tomar um litrão, tá quanto? Uns R$ 12? Ah, um pouquinho mais, varia, né? Às vezes chega a 15, 13,90, 12,90, tipo, depende muito. E hoje em Beleza. dia aqui também, pelo menos no Ipiranga, tá difícil a gente achar litrão, tá? 600. Só garrafinha de É. 600. É isso. Tá, beleza. Eu pergunto porque, assim, quando que eu vou no mercado, eu sou muito economista. Então, tem lá, assim, o preço da garrafa de cerveja 300 ml, mas embaixo ele já mostra, assim, preço por litro. Então, você consegue Uhum. realmente comparar o valor de uma coisa com a outra. Tipo assim, às vezes você vê a garrafa de 600 tá 4 e não sei o que tá 3. Aí você não sabe qual tá mais caro, tá mais barato, porque cada uma é de um tamanho. Mas aí ele já mostra preço por litro. Então, me apego muito no preço por litro. O que acontece? Em Portugal é muito barato cerveja, você compra as cervejas populares, tipo uma Skol, é uma Superbock ou uma Sagres. Você paga €1, 1,50 num litro de cerveja no mercado. Se você vai tomar um chopp na rua, um chopp de 300 ml vai dar 1,50 e um chopp maior vai dar €2. Não é caro, é bem barato. E o litro do vinho também barato. Do vinho, tem vinho caro, né, gente? Mas um vinho barato, você também paga €1, €2. Uau! É muito Uau! barato. Até convertendo, você não tem vinho que você paga R$ 6. Não deve ter nem mais um cantinho do Vale aí por R$ 6, eu acho. Não tem, né? Imaginei. Agora, na Irlanda é muito caro. O preço do litro da cerveja aqui, barato, é na promoção. Tipo, 3,50, 3,80 € por litro. O preço normal é 4, 4 e pouco o litro da cerveja. É caro. Caraca! E tão caro que muitas vezes, tipo assim, você vai comprar uma vodka, um negócio assim, não vem garrafa de 1 litro. Você compra por garrafa de 600, 700 ml. Hum, É caro, bem caro. caceta! Mas é caro porque o governo quer que seja caro, porque o governo não quer que você fique bebendo. Então é um imposto sobre o álcool que é muito caro. Eu, como boa. Vocês viram já, né? Que eu ia pro Paraguai comprar as coisas e tudo mais, né? Aqui eu moro na fronteira. Então, assim, é 15 minutos pra chegar na cidade, porque eu moro no meio do mato. Mas é 20 minutos pra eu chegar na Irlanda do Norte. Pois, às vezes, eu vou pra Irlanda do Norte comprar uma bebida mais barata, porque os impostos da Irlanda do Norte é diferente daqui da Irlanda, por conta de outras políticas e outros impostos e tudo mais. Então, aí eu Uhum. consigo pegar uma bebida lá por, tipo assim, €2 a cerveja, um litro por dois, é quase preço de Portugal, um preço bom. Uhum. Agora Sim. é caro. E assim, por exemplo, o seu marido ele trabalha numa fábrica, é isso? De cerveja. E aí, tipo, ele consegue mais barato, naturalmente. Não é de graça.
É muito melhor. Joga na minha cara. E aí, E agora só pra humilhação ser completa, tá? Agora só a humilhação ficar completa. Por um acaso, a fábrica que ele trabalha, a cerveja é popular, assim, não. a cerveja cara. Cerveja cara. Então, eu tô, inclusive, bebendo aqui uma cerveja caríssima. O que acontece? Toda sexta-feira ele vai lá, aí ele pode pegar. Sabe quando o rótulo não vem certinho? Ó, vou te explicar, ó. Essa cerveja aqui, tô fazendo propaganda. A linha da cerveja tá desse lado. E o Aham. rótulo tá no meio. Tá errado. Não dá pra ver, parece certinha. Tá vendo que tem uma linhazinha aqui? Uhum. Pronto, não pode vender. Então ele pega toda sexta-feira de graça lá. E só assim, só uma curiosidade, assim. Por acaso, quanto custaria essa cerveja? Essa long neck aqui custa tipo R$ 3,50, €4. Ela vem 500 ml. Entendi, tá bom. Bom, tudo bem. Vamos Boa, continuar. aí para 5%. Uma cerveja boa, gente. Você vê ela. Cerveja de Tá qualidade. bom, né? Ô, Pedrinho. Ai, meu Deus, vou consolar dando um abraço no meu filho. Aquela mentira. Vamos mudar de assunto, tá? Porque eu já fiquei aqui um pouco chateada. Eu vou sair agora, eu vou comprar uma cerveja de R$ 30. Mentira. Ai, gente, peraí. Agora deixa eu retomar aqui, né? É, tá. Depois dessa humilhação completa. Emprego na Irlanda. Como vocês arrumaram o emprego de vocês? Foi fácil? Foi difícil? Pra galera que tá querendo arrumar emprego na Irlanda, enfim, é tranquilo de arrumar emprego? Emprego é mais fácil de arrumar emprego do que casa para morar. Você tropeçar num bar, às vezes você já tá empregado. Tem muito, 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 muito emprego, muita vaga. Em Portugal também. Portugal tem muito trabalho, na Irlanda tem muito trabalho, mesmo em cidades menores. E reforço porque as pessoas pensam, ai, mas é só em Dublin. Não, eu moro em uma cidadezinha, se chama Dundalk, que tem 40 mil habitantes. Tem muito trabalho, muito trabalho. Eu comecei aqui, eu falei assim, vou trabalhar com qualquer coisa que aparecer. Eu trabalhei de garçonete, aí eu procurei outra coisa melhor, porque eu não queria ficar carregando peso. Aí fui trabalhar na recepção de hotel, trabalhei em hotel, saí, agora estou trabalhando segunda a sexta, que era o que eu queria, numa empresa que trabalha com seguro, Uhum. aposentamento, serviço financeiro. Então, eu trabalho segunda a sexta, de boa. Meu marido começou trabalhando aqui lavando louça, depois foi trabalhar em um lava rápido, lava carro, e agora ele trabalha lá na fábrica. Trabalho registrado certinho, trabalho aqui é muito fácil de conseguir. Trabalho em todas as áreas. Eu, tanto assim, eu trabalhava em hotel, tipo, o gerente geral do hotel era brasileiro. Não é só trabalhinho, sabe? Que é para brasileiro. Não, aqui na Irlanda tem muito imigrante, muita gente de todo lugar do mundo, os irlandeses sabem disso. Então, assim, é, tem imigrante trabalhando na obra e tem imigrante trabalhando na gerência. Não tem essa. Você pode crescer, você pode fazer muito dinheiro trabalhando de garçonete, você vai ganhar muito mais às vezes do que uma pessoa que trabalha segunda a sexta certinho num emprego melhor. E às vezes você pode ganhar muito mais só trabalhando no final de semana ali, mas se você está procurando uma carreira, crescer, não sei o que, você consegue também, porque emprego aqui é muito fácil de conseguir, em todas as áreas, muito fácil. Que top, que top. Então, agora vamos entrar na segurança pública. Você saiu do Brasil em 2021, né? Então, tem o quê? 2 anos que você... Vai fazer Vai fazer. E que continua um pouco pior, né? Tá piorando cada vez mais, infelizmente. E como que é aí na Irlanda? a segurança pública é muito boa, eu me sinto muito segura em todo lugar que eu vou, andar de noite, andar de dia, andar com celular, andar com joia.
É muito segura mesmo. E até uma coisa muito interessante é que, assim, nem a polícia, que chama guarda, nem a guarda anda armada. Eles não têm arma. Não precisa. Não Hum, tem. tá. Assim, tem muito sério aqui nas cidades grandes. Seríssimo. Que é o roubo de bicicleta. Hum. Assim, eu falo até rindo, porque se essa fosse uma preocupação pra gente no Brasil, tava ótimo, né? A gente tem mais coisas mais importantes pra se preocupar, né? Mas tem uma coisa aqui, tem um grupo de jovens que chama Knackers. Uhum. São jovens de uns 15, 16 anos que não tem o que fazer e ficam roubando bicicletas e causando e pichando as coisas. Uhum. Mas mais em cidade grande, nunca vi um. Só vi na internet, só vi os youtubers falando e. Mas, por exemplo, em termos de pessoas mesmo, na rua, não tem casos de furto, de roubo. Não, não tem. Gente, que maravilhoso. Maravilhoso. Coisa, eu não sei onde tá a chave da minha casa. Eu nunca usei. Eu não sei. Gente, Eu nunca- mas Às vezes, calma aí. Não, não, não. Ai, meu pai do céu. Pera um pouco, você está bugando a minha cabeça. Calma. Calma aí, calma aí. Calma aí. Tipo, você tá querendo me falar que você vive, tipo assim, numa cidade perfeita, no sentido de que você não tem roubo. Gente, isso é muito não, bizarro. não tenho preocupação nenhuma. Aqui, assim, o portão fica aberto, o portão lá de fora fica aberto, a porta de casa fica aberta, e às vezes eu deixo a chave do carro dentro do carro. Gente, Não, a gente não se preocupa. E eu saio assim, não é, ai, mas tem gente em casa, né? A porta tá aberta, mas tem gente em casa. Não, eu vou dormir com a porta aberta, eu saio de casa, é a porta aberta. Eu realmente, não é mentira, eu realmente nem sei onde tá a chave da minha casa. cara, isso é Eu muito não tra... bizarro. Amiga, isso é muito bizarro. É muito bizarro, porque enquanto aqui a gente tranca até os dentes aqui, bom, você sabe. Tipo, isso é surreal demais. Demais, demais, demais. E em Portugal Você também? poder... Não. Onde eu morava, sim. Onde eu morava era super tranquilo. Até eu lembro quando eu tava lá, teve um caso de roubo e a cidade tava apavorada porque teve um caso de roubo. Eu tava, meu Deus, porque teve um roubo, não sei o quê. Roubaram as joias da casa que a pessoa que tinha em casa, não sei o quê. Mas eu sei que em Portugal a criminalidade tem aumentado bastante. E infelizmente eu tenho visto também que é muito por conta de brasileiro. Tem gangue de brasileiros lá e é uma vergonha. Eu acho que, tipo assim, a gente sair do nosso país para ir fazer uma merda dessa no país dos outros, onde a gente quer ser respeitado, a gente quer ter uma dignidade, construir uma vida melhor, e ir lá fazer isso é ridículo. Mas assim, tem. Não, não é só brasileiros, é Sim, óbvio que não é claro. só brasileiro e tal. Claro, Mas claro. assim, tem tido bastante destaque na mídia e tudo mais. Isso de, tipo assim, criminalidade brasileiro, assassinato, essas coisas. Mas, tipo assim, aí é onde você mora, é muito bizarro isso. É, tipo, muito bizarro. E agora, antes da próxima questão aqui, eu quero te perguntar um negócio que eu achei muito fofinho que eu acompanhei no seu Instagram, que é o Pedro Coelho. Aí é habituê, tipo assim, os coelhos, tipo, enfim, é livre acesso? É tipo como que É, em Paris é rato. Mentira, nem, ninguém ouviu eu falar isso. Mas assim, eu ouvi falar, enfim. tem muito coelho, muito. Eu falei, 10 minutos afastada do centro da cidade. Não é Aham. tipo, eu moro no centro. Mas tem muito coelhinho aqui. A gente sai de carro, às vezes tem que frear para eles atravessar. Tem muito coelhinho. E aí, o Pedro Coelho é o coelhinho que tava morando no meu quintal. Ele cavou, fez a casinha dele, mas ele se mudou. Eu não E o que eu achei, acredito. Ele enjoou ele se da sua mudou. casa? Ei, mas cara, ele fechou a toca dele. Parece que nunca teve uma toca lá, porque ele tampou e foi embora.
Nunca mais vi o Pedro Coelho. Eu vejo outros coelhos correndo por aí. Eu vejo lebre. Lebre, eu não sabia que tinha diferença. Eu achava que era só um outro jeito de falar, mas lebre é os coelhos gigantescos, assim, que correm muito rápido. E os coelhos são pequenininhos. Mas tem muito coelho, muita lebre, esquilinho. Todo parque que você vai tem aqueles esquilinhos fofinhos. Ai, Agora eu tô curiosa pra saber por que que Pedro Coelho fechou o buraquinho que ele fez na terra aí e foi embora. Gente, que se passa com Pedro Coelho? sei. O meu marido disse que a culpa é minha. Eu Ele disse também que ele deve acho ter que ele sentido. não gostou da cenoura que você colocou. Eu acho. Eu acho que foi isso. Meu marido falou assim que eu não devia me intervir na natureza. Eu fiquei colocando aguinha, comidinha, que ele sentiu meu cheiro e foi embora. Sei. Eu achei que o coelho era meu. Eu tava dando comida pro coelho, água. Eu ia ter vaquinha na casa dele, mas. Gente, que bom que aí a casa é invadida por coelho, né? Podia ser, enfim, deixa eu ficar quieta. Enquanto for coelho, tá bom. Deixa os coelhos, deixa os coelhos. Coelho não tem problema. Deixa coelho, né? Se tiver invadido por 30 coelhos, tá bom. Mentira. Ai, Enfim, agora vamos falar de outra coisa também dentro desse assuntão aí. Clima. Principal, eu já sei que você já me contou que eu, por exemplo, acho difícil eu me adaptar na Irlanda, porque eu sou carioca e eu sinto muito frio naturalmente. Mas eu quero saber, assim, vocês que sempre moraram em São Paulo, que São Paulo é mais frio naturalmente que Rio, então acredito que seja diferente, né, nesse negócio aí de adaptação. Como foi a adaptação e o clima geral, assim, da Irlanda? é bem difícil, porque aqui é muito frio. Então, assim, a gente tá no inverno. E hoje eu acho que a máxima foi. No inverno, não, a gente tá no verão, desculpa. E eu acho que a máxima foi 18 graus, 20 graus no verão. E acontece que chove muito. Semana passada, todos os dias foram cinza, sabe? Chove, para, aquele clima nublado, aquele clima que você não quer fazer nada. Então, é ruim, eu não vou mentir. E o pior ainda é no inverno. No inverno, assim, quando dá às 8h30 da manhã, é quando começa a clarear o dia. E quando dá 4 horas da tarde, tá escuro já. 4 horas, 4h30, deu. E fica um breu, é muito escuro. Então, assim, os dias são muito curtos no inverno e os dias são mais longos no verão. Só que mesmo assim, aqui, quando tá dando agora no verão, 6 da manhã já tá de dia e acaba de escurecer, já é 11h30 da noite. Tá sol, tá claro, mas tá frio. Então, Gente, que surreal. Imagina, tipo, 10 horas da noite tá claro ainda. Isso é muito bizarro. tá claro. Até, imagina, eu tive que falar assim pro meu filho, até a hora de dormir. Ele fala, mas tá de dia ainda. Ela não tá de dia, não é porque tá sol que tá de dia. Gente, que maravilhoso. Mas em compensação, no inverno deve ser assim de lascar, né? 4 da tarde, amiga. Imagina, você sai do trabalho 5 horas, você pensa, já acabou meu dia. A gente é muito movido a isso, né? A gente olha assim e fala, meu, Mas, por tá exemplo, escuro. ó, uma vez eu conversei com uma amiga minha que morou no Canadá e ela falou assim: no Canadá é tudo no subterrâneo, né? A maioria das coisas. Tipo, o shopping é no subterrâneo por conta do negócio do frio. E aí, tipo assim, eu imagino que aí a maioria dos lugares públicos, por exemplo, tenham aquecedores, porque assim, se você tá levando em conta que nem você me contou, que chega a bater -5, e aí é uma pergunta também que eu quero fazer, na sua casa também tem aquecedor, tipo, pra esses dias assim mais bizarros? Tem aquecedor e tem lareira. Eu tenho uma lareira na cozinha e uma lareira na sala. E tem aquecedor em todos os cômodos da casa. É muito comum as casas terem aquecedor. Muito comum. Mas. E todo lugar tem aquecedor. Todo lugar tem aquecedor. Uhum. Então, assim, até se tá frio, você colocou uma meia calça, uma saia, um casaco, saiu, entrou no carro, chegou em outro lugar, tá de boa. Agora, se você for ficar andando na rua, aí você passa frio. Mas se você vai de um ponto ao outro, assim, você não passa tanto frio. Shopping é quente, mercado é quente, o trabalho tem aquecedor, então dentro dos lugares é tranquilo, sim. E aí, assim, uma dúvida também que me veio na cabeça agora. Conta de luz.
Que a pessoa que chora para pagar a conta de luz. Aí, com esse monte de aquecedor, por exemplo, aquecedor em casa, como é a questão da conta de luz na Irlanda? Então, a minha experiência é diferente de outras pessoas, porque tudo na minha casa é incluso. Então, assim, eu pago o aluguel já com a luz, já com a internet, água que não se paga, e já com o aquecedor aqui de casa, ele é feito à base de gasolina. Então, também já está incluído, eu não pago. Mas a conta de luz aqui, ela se paga a cada 2 meses na Irlanda. E o que eu vejo que o pessoal fala é que uma média, se fosse dividir por mês, daria uma média de 70 a 100 euros por mês. Nos meses de verão, sai muito mais barato, porque, como eu te falei, fica claro até muito mais tarde e as casas não precisam ligar o aquecedor. E no inverno sai muito mais caro. Então, se fosse fazer uma média, assim, daria entre 70 a 100 euros por mês a mais, mas eu não pago. Já é incluso no meu aluguel. Ah, entendi. Tá. E transporte público? Na cidade que você mora, como é o transporte público? O transporte público é de qualidade muito boa. A gente pega aqueles ônibus de 2 andares, tem aquecedor, o ônibus parece um ônibus de viagem, sabe? Aquele ônibus que é aconchoado, fofinho, tem lá o seu negócio pra você carregar seu celular, tem Wi-Fi, tem tomada, tem uma mesinha pra você comer. Então, é bem bom o transporte público, mas um grande defeito do transporte público na Irlanda é que ele não atende às áreas rurais. E aqui, assim, tem cidadezinha e é expandido, algumas casas em volta. O transporte público não atende essas regiões em volta, essas vilas em volta. Isso acontece não só onde eu moro, mas em várias outras cidades. Se você está ali no centro, você pode contar com ônibus. Se você mora um pouco mais afastado, você tem que ter carro. Então, assim, o transporte público tem uma boa qualidade, não é muito caro, mas não atende a todas as regiões. Que nem no Brasil, Hum. qualquer canto que você tá, você pega um ônibus, chega num trem, num metrô, pelo menos em São Paulo. Não posso falar o Brasil inteiro que eu não Sim, conheço. sim, São Paulo é Mas, bem mapeado, bem mapeado. mas a minha crítica é que não atende a todos os lugares, mas a qualidade é ótima. É super bem cuidado, cheiroso, limpinho, é barato até para andar por aí. Tem, você carrega seu celular, tem Wi-Fi, tem ar-condicionado, não fica lotado. Isso não dá para reclamar. Mas é que, por exemplo, a cidade que você mora é uma cidade pequena. E nas cidades maiores, assim, tipo, você manja, você já foi, tipo, Ah, eu já peguei trem para ir para Dublin e trem para ir para Belfast, que é na Irlanda do Norte. Uhum. Você vai sim, vai de boa. O trem aqui, gente, parece um avião. Passa o pessoal aquele carrinho vendendo as coisas, assim, muito chique. É Gente, tranquilo. Já peguei ônibus também em Dublin e tudo, é tranquilo. que legal. Top, 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 top. Já estamos começando a finalizar o nosso pod, infelizmente. Lembrando que se você que está nos assistindo tiver alguma outra dúvida, que queira que a Amandinha volte, comenta aqui pra eu trazer a Amanda de volta, pra gente falar mais, resenhar mais, porque não deu, de fato, para colocar todos os assuntos num podcast só, né, Amandinha? Mas comenta aqui que a gente vem falar, vem tricotar aqui junto com vocês. Então, penúltima pergunta do nosso Podpah. Alimentação, morando na Irlanda. Qual foi a principal diferença? Tem algum alimento, alguma comida que você fala assim, puxa vida, que vontade de comer? Por exemplo, eu sou viciadíssima, viciadíssima em acarajé. Tenho quase certeza, me corrija se estiver errado, que aí não deve ter, né, acarajé, acredito eu. Então, assim, eu sentiria muita falta. Ou, por exemplo, pão de queijo, pão de sal, que aqui é pão francês. Aí, tem alguma, assim, coisa que, tipo, que seja muito normal aqui pra gente, e aí pra você, tipo, não tem, ou você fala, cara, que vontade, que falta que eu sinto. Sei lá, um polvilho, comprar um polvilho no mercado, enfim, dá uma pincelada pra gente. Tem, nossa, muita coisa. É que assim, como eu falei, eu moro numa cidade afastada. Dublin já foi dominado por brasileiros. Tem um mercado brasileiro em cada esquina. Se você quiser a picanha, o pão de queijo, o polvilho, a coxinha, tudo mais,
cidades grandes tem muitos mercados brasileiros, bares brasileiros, restaurantes brasileiros, que tem. Onde eu moro, não tem. Então, tipo assim, um pastelzinho, um negocinho assim, é mais difícil de encontrar. De vez em quando, alguns mercados temos promoções, tipo assim, a Semana Latina, aí tem algumas coisas, já tem alguns produtos brasileiros por aí. Mas tem, claro, que coisa que a gente sente muita falta, aquele suquinho de maracujá, sabe? Tem muita coisa que a gente sente falta. Mas um adendo é que eu sou vegetariana e meu filho também. E no Brasil, a gente sofria muito para poder comer. Então, tipo assim, eu tinha que ficar fazendo, ai, pesquisar receita de nugget para fazer em casa, hambúrguer vegetariano, ai, como fazer hambúrguer de lentilha e, sabe, não sei. Aqui tem muita coisa vegetariana, muito barata. Eu compro pepperoni, salame, presunto, hambúrguer, salsicha, linguiça, nugget, tudo vegetariano num preço muito bom. Então, ao mesmo tempo que eu sinto muita falta de coisas no Brasil, aqui, pra mim, como vegetariana, tem muitas coisas que me atendem muito no dia a dia. Eu não preciso ficar mais pesquisando receitas para fazer não sei o quê. Não, eu já tenho minhas misturas, minhas almôndegas, meus tudo pronto e vai que vai. Mas é claro que tem 100% saudade das coisinhas que tem no Brasil, né? Não tem E, como. e carne, amiga? Como é aí, carne? Carne aqui não é muito caro, não. O quilo de uma carne boa sai tipo uns 10 euros. Então, R$ 50. Eu acho que a carne no Brasil já tá mais cara, né? Uma carne boa, principalmente. Só que o meu marido e minha mãe comem carne. Eles Uhum. comentam aqui, quando a gente come carne temperada, ela normalmente vem adocicada. O tempero que eles Nossa. usam é mais puxado. É um barbecue mais doce. Tipo assim, eles não gostam Uhum. muito de comprar nada temperado. Deixa eu pensar outra coisa também que é uma dúvida minha que eu gosto muito de pensar aqui do dia a dia, né? Tipo, sei lá, feijão preto aí tem? Tipo, o pessoal come feijão preto? Dá pra comprar, só que acontece o seguinte, o irlandês não come arroz, feijão e mistura, isso é coisa do brasileiro. Aqui eles comem, o feijão é muito comum, mas eles comem feijão com molho de tomate, What? cozido no molho de tomate, eles comem isso no café da manhã. Não é no almoço com arroz, é no café da manhã. E no almoço ninguém come feijão. Ninguém come feijão com comida, assim. Mas tem os feijõezinhos de lata, a gente compra o feijão já cozido, eu acho isso maravilhoso. Tem todos os tipos de feijão, só que eles já vêm cozidos na lata. Aí eu refogo lá a cebolinha, taco a lata lá dentro. Não, é difícil de achar até panela de pressão aqui, não tem. A gente já compra as coisas meio que prontas. Mas Mas se espera, quiser, tem. não, mas espera um pouquinho. Você está me dizendo que o irlandês gosta de pegar o feijão, tacar no molho de tomate e ao invés da É, água, eles cozinham no molho de tomate? Que diferente. Eu vou qualquer dia eu vou experimentar isso. e não é nem que eles cozinham no molho de tomate, eles já compram o da latinha, só que com molho de tomate. E fica bom? Você come? Não, fica horrível, é doce, é esquisito. Não, mas é porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito do agridoce. Eu gosto muito de Ai, misturar. não. Tem gente que fala assim, Faz porra, tu come isso, tipo, sei lá, pão de queijo com goiabada. Amo, amo. Qualquer coisa salgada com doce, amo. Então, talvez, mas sei lá, eu acho meio bizarro de pensar assim, por exemplo, sei lá, feijão com molho de tomate. Gente, isso realmente pra mim é um pouco a mais, eu acho. O que mais que tem? Fala mais alguma coisa que vem na sua cabeça, assim, de diferente, de hábito diferente. Ó, tu quer ver uma pra mim. parada, só pegando um gancho aqui, que eu senti muito, por exemplo, quando eu vim morar em São Paulo, eu tinha um hábito no Rio de comer nhoque com arroz. Eu comia nhoque com arroz. E, claro, óbvio, todo mundo sabe, pizza com ketchup é habituê. Quando eu vim para São Paulo, eu perdi muito esse hábito e hoje em dia eu não consigo mais comer nhoque com arroz. Para mim, na minha cabeça já não combina mais. E pizza com ketchup dificilmente. Eu ainda ponho, mas dificilmente eu ponho ketchup. Opa! Dificilmente eu ponho ketchup na pizza. Agora, tipo, nhoque com arroz eu perdi total. Aí, morando aí, tem algum hábito que você fale, nossa, que diferente, e que você, tipo, tenha perdido esse hábito? É muito diferente, tipo assim, eles não almoçam. No almoço eles comem um lanche, eles comem
uma baguete com um franguinho frito e uma salada. Eles comem baguete no almoço, eles não comem almoço mesmo, sabe? Então eles comem aquele café da manhã esquisito com feijão com molho de tomate, cogumelo, e aí no almoço eles também não comem muito bem. E as refeições deles são tipo assim, a gente come arroz, feijão, os legumes, a carne e a salada. Não, eles comem tipo assim, o bife com um purê de batata e Tá, a salada. vai, mas até aí vai, tá dentro ali do brasileiro. É normal aí. Mas o que eu estranho muito é essa falta de almoço mesmo. Tipo, as crianças vão Uhum. pra escola, eles entram às 9 da manhã e saem às 3 da tarde. Eles não almoçam nesse período. Come lanche. Então é um intervalinho de manhã e um lanchinho lá pro meio-dia e é lanche. Uhum. Então eles crescem com o hábito de não almoçar. O almoço deles Uhum. é comer um lanche. Eu acho isso bem diferente, assim. No trabalho, come um lanche. Tipo, eu levo lá uma marmitona, um arroz e feijão. E eles estão lá, tipo, você tá comendo o quê? Eles com um pãozinho, uma sopinha, tá ligado? Eles comem uma sopa. Sopa é muito comum aqui, né? Eles comem uma sopinha, uma torradinha ao almoço deles. Ou um pãozinho com o filé de frango à milanesa. Eles cortam em vários pedacinhos, fazem uma baguete de frango e é o que eles comem. Gente, e pão francês, assim, aí? Tem um pãozinho que eu comprei no mercado. Ele já vem pré-pronto. Você coloca no forno por 5 minutos, está seu pão francês quentinho em casa. Olha, Só que não é igual. Não não, é né? tão leve, mas é o mesmo estilo. Mas não tem padaria para você comprar um pão francês de manhã. Eles Ah, não comem. entendi. E antes da gente ir pra última pergunta, eu quero falar um negócio que é o seguinte. Eu tenho gatos, né? 4 gatos. Supondo que um dia eu falar, ai, quero morar na Irlanda. Vou lá, amiga, eu vou ficar na sua casa um mês, aquela, aí até eu arranjar uma casa, mentira. Quem sabe? Mentira. Supondo que eu fosse, como que eu levaria os meus gatos pra ir? Porque, seguinte, hoje em dia muita gente tem pet. E assim, eu, Fabrícia, jamais conseguiria deixar os meus gatos pra trás, porque eles são tudo pra mim. Então, assim, qualquer lugar que eu vou, eu levaria eles. Tipo assim, se eu fosse me mudar hoje pra ir, como é isso? Porque eu acho que eu te falei no dia que a gente conversou, na época que a minha irmã foi morar em Hong Kong, ela levou o cachorrinho dela, o cachorrinho ficou em quarentena, ele não pôde entrar direto por causa de zoonose, enfim. Como é aí na Irlanda? Pra eu pegar meus quatro gatinhos e meu gatão. Mentira, aquela louca. E vou morar na Irlanda. E aí? Então, tanto na Irlanda quanto em Portugal, eu dei uma olhada, não tem quarentena. Tá. Mas assim, se a gente repara, você vai ver, quando você chega em Portugal, você chega na Irlanda, você não vê mais tanto gato e cachorro andando na rua. Hum. Não tem muito. É bem difícil. Talvez em cidades grandes, assim, mas não tem muito. Então eles têm um cuidado maior com isso. Então, tanto que, tipo assim, você vai adotar um gato, você vai numa ONG adotar um gato, adotar um cachorro, eles querem realmente saber se você tem condição de cuidar ou de ter. Se você não tem, então. E quando você vai alugar uma casa, às vezes é mais conseguir alugar uma casa, porque eles perguntam pra você. Você tem animal? Você não tem? Aqui é proibido. Então, tipo assim, eles já falam se você pode ou se você Aham. não pode ter animal. Sim. Mas a questão burocrática é meio que a mesma, tanto para Portugal quanto para Irlanda. Uhum. O gatinho tem que ter tido a vacina da raiva, tem que ter testado para ver se a vacina da raiva deu certo. Tem outras vacinas que tem que tomar. Tem que ter chipado também, porque o chipzinho mostra que ele tomou a vacina, se não tomou. Uhum. E é um processo, tipo assim, se você quiser se mudar, sair do país hoje, você já não pode. Você tem que ter um processo. Esse processo dura, assim, uns 4, 5, 6 meses, se você Sim, fizer ele sim. rápido. Dá a vacina, aí depois de um mês você tem que voltar com o gato, eles vão tirar o sangue do gato, ver se a vacina fez efeito, ou se não fez, eles conseguem ver isso. Então, não é um processo tão rápido. Tem que ter Uhum. pensado nisso. E é um processo caro. Num lugar barato que eu achei, é tipo assim, quase R$ 1.000
por bichinho, sabe? E aí vai mudar se é gato, se é cachorro, qual o tamanho. Então é complicado, é caro. É, não vou tomar a minha cerveja IPA na Irlanda. Não vou. Não, eu imagino mesmo que seja complicado, porque assim, tem muito essa questão, por exemplo, de controle de doença também, imagino eu, né? Sei lá, eu penso que realmente deve ser feito muito esse controle, né? De para entrar em algum outro país. Então, assim, até por exemplo, acredito também que nesses testes todos de gato deva ter aquele de FIV e FeLV também que o pessoal fala, né? Então deve ser Tem. um negócio e também aquilo, né, amiga? Eu fico pensando também, pro bicho é muito estressante, né? Tipo, imagina, quantas horas são de viagem daqui pra Irlanda? Você lembra? É que assim, não tem voo direto ainda Ah, de então. São Paulo, por exemplo. Então você teria que parar ou em Portugal ou em outro país para vir. Então, Sim. às vezes, ou acaba durando 20 horas no processo, porque você para em um lugar, espera umas horas, não sei o quê. Uhum. Então, dependendo do tamanho do animal, você consegue levar ele na cabine com você. Dependendo do tamanho, não pode. Sim. Então, vai ter que ir lá na mala despachada. E tem um Não, risco. nem a Lá pau, é frio. imagina se extravia meus gatos. Meu Então, Deus, não é nem eu surto. estragar com as malas. Tem animal que morre por conta do frio. Eu sei, eu já ouvi. Eu já ouvi falar sobre É, isso. Você imagina, tipo, é muito surreal. Ô, Pedro, calma, filha, eu não vou pra Irlanda. Ele tá aqui. Não, mãe! Não, ele tá aqui. Pelo amor de Deus! Calma, Pedrinho. O gato surtou. Você vê que esses bichos são inteligentes? Filha, a mamãe não vai pra Irlanda, não. Bom, você já percebeu que eu não posso. Ele não quer. Amiga, já era. E agora, pra gente finalizar mesmo, que já estamos, olha, batendo 1h48, amiga. Quer dizer, não vai ser tudo isso, porque teve aquele delay, né, do Zoom, que, aliás, gente, assim, só um adendo aqui, o Zoom é um ótimo aplicativo para fazer gravação, só que ele tem esse negócio, né, dá, tipo, 30 minutos, 35, eu acho, ele corta a ligação, você tem que ligar de novo. Enfim, mas tá tudo bem. A última questão para a gente encerrar o nosso Podpah. Vocês têm alguma vontade de voltar a morar no Brasil? Ou, tipo, nem já se adaptou muito e não, Fabrícia, não vamos mais? Como é, assim? eu vou falar uma coisa que eu até vi em um post outro dia, que é tipo assim, aqui a gente tem segurança pública, né? Mas às vezes no Brasil a gente tem nossa segurança, nosso conforto de estar com a nossa família, nos lugares que a gente conhece, os perrengues que a gente conhece. Aqui a gente consegue juntar mais dinheiro, mas a gente também perde muitos momentos. Você perde o seu sobrinho nascendo, alguém importante morrendo, você perde momentos de você estar com a sua família. Então, assim, ninguém fala disso antes de se mudar, mas é muito importante. Eu não voltaria pro Brasil no quesito, tipo assim, ai, se eu tivesse dinheiro, dava pra viver tranquilo no Brasil. Não dá pra viver tranquilo, porque aí se você tem dinheiro, você pode ser assaltado, você pode morrer porque você tá com tênis melhor. Às vezes o cara leva um tiro porque ele tá com tênis de marca. Então, eu não voltaria a morar no Brasil, eu acho. Olhando pra onde eu tô agora, né? Claro, a gente nunca sabe o futuro. Mas é muito mais difícil viver sabendo assim, se você não tem dinheiro, você não consegue ter nada. Se você tem dinheiro, você pode perder a qualquer momento. Você pode perder sua vida por causa disso. Você tem muito mais gasto com educação, saúde, segurança. Eu não voltaria hoje por conta disso, mas o coração vive dividido. Você deixa seus amigos, sua família. Então, é sempre difícil. Não, eu entendo, assim, é complicado, mas agora sua mãe tá aí, né, que você falou? Então já dá uma Tá. amenizada. Já tá aqui e, nossa, eu tava ansiosíssima para ela chegar. Então, agora eu já tô muito mais tranquila. Ai, gente. Amiga, quando você sair de férias, se você quiser vir pra cá, às vezes,
que eu sei que devam ter outros lugares aí. Que você fala, ah, não, agora eu vou passar minhas férias, sei lá, em tal lugar. Olha o Pedrinho. Gente, ele tá surtado real, tá? Enfim. E eu quero te agradecer, falar que o dia que você quiser visitar a gente aqui, a gente tá de portas abertas esperando vocês. E agradecer muito que a gente conseguiu fazer esse podcast. Eu tava muito ansiosa para saber, enfim, saber a história, ver como foi, como aconteceu. E, novamente, quero deixar registrado aqui que a galera que quiser, que fala, ai, meu Deus, faltou abordar tal tema. Comenta aqui, escreve aqui, eu trago a Amanda de volta, a gente conversa mais, a gente fala mais de Portugal também, porque a gente acaba que, enfim, o que vocês quiserem saber, eu trago a Amandinha de volta. Vem cá, Pedrinho, vem dar tchau. Ele tava aqui, ele não quer dar tchau, enfim, ele tá temperamental. Ele não quer ir morar na Irlanda, amiga. Sinto muito, eu não vou ser sua vizinha. E eu quero te Não. agradecer e deixar claro pra galera que eu trago você de volta na semana que vem. Aquela. Se a galera comentar, escrever muito que achou que a gente deixou de abordar aqui. E te agradecer, porque você veio aqui pra gente. Tava com muita saudade de conversar com você. E o Pedrinho continua correndo. Ele tá imitando o Pedro Coelho. É isso, ele acabou de me contar agora. Ele, mamãe, eu tô imitando o Pedro Coelho pra tia Amanda não ficar com tanta saudade do Pedro Coelho. E é isso. E um beijo. Obrigada, obrigada por me convidar. Eu sei que às vezes a gente fala de muitos assuntos, muitas coisas diferentes, e às vezes a gente não aborda o que a pessoa queria saber, né? Se você tem mais alguma dúvida, mais alguma coisa, comenta, a gente vem aqui e responde para vocês. Às vezes a gente quer se mudar, não sabe o que fazer, ou só tem curiosidade mesmo, quer saber alguma coisa de outro país, alguma coisa específica. Pergunta, se eu não souber, eu vou lá, eu dou uma olhada, pesquiso, a gente volta aqui de novo, grava outro vídeo explicando. E aí a gente vai fazendo desse jeito, vai comentando pra gente. Sei que eu tô muito feliz de estar aqui, bater esse papo aqui com você, Fabrícia, que eu tava com saudade, contar um pouco de Portugal, um pouco daqui, saber um pouco de como tá no Brasil também. E é isso, obrigada. E é isso aqui, amiga. Só pra gente finalizar. Tchau, tchau, Lindo. beijo. Amiga, um beijo, manda um beijo pra todo mundo aí da família. E em breve, se Deus quiser, a gente volta pra conversar mais. Beijo!